Olá, seja muito bem-vindo ao Ponto de Ordem, onde a tese é nossa, mas o debate é seu. Hoje nós estamos aqui contando com dois mestres na advocacia criminal, Anderson, Paulo Rubim, tudo bem? Prazer, muito obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui também com a nossa amiga Cássia. Fala com a gente aí, Cássia. No comando, vamos embora. Vamos embora. Gente, é um prazer ter vocês aqui conosco, tá? Estamos tentando aí um tempinho marcar esse encontro, mas está difícil, né? Correria aí do dia a dia. Mas vamos lá. Bom, nós temos muitos seguidores nos vendo que são curiosos, interessados e também universitários na área do direito. Então, nós vamos contar com vocês para falar um pouquinho para eles sobre como é que funciona a advocacia criminal, como é que funciona esse meio, esse mundo aí, para quem quer seguir a área e para quem também gosta da área, né? Porque nós temos muita gente que não faz faculdade de direito, mas gosta desse ramo. Para mim, é o melhor ramo. Desculpa aí, professores das outras matérias, mas eu sou do penal. Bom, vamos lá. Nós separamos algumas perguntinhas para deixar claro aí para o pessoal como é que funciona, tá? O ramo aí da advocacia criminal. E eu queria já começar perguntando para vocês. Como funciona, tá? Qual é o meio de atuação de um advogado criminal? O que vocês fazem? Como é que funciona? Fala aí para gente. Faça as honras. Primeiramente, agradecer o convite. É sempre importante e muito gratificante estar por aqui. E, assim, o advogado criminal, ele tem uma atuação realmente multifatorial. Não adianta entender ou achar que somente com uma competência, uma valência, vai resolver a atuação criminal. A atuação criminal, ela inicia quando você tem um primeiro contato com o cliente. O cliente é aquele que te deu a confiança, depositou em você a confiança da liberdade de um filho, da liberdade de um esposo, da liberdade de um irmão. E quando ele te procura no momento de desespero. Então, a primeira coisa que um advogado criminal ele precisa ter é um bom trato com o ser humano. Então, ainda que você tenha que ser técnico, ainda que você tenha que ser um profissional que olhe justamente para o processo, mas antes de tudo você precisa olhar para o ser humano. Então, se você gosta de lidar com gente, você já tem um requisito aí preenchido para poder atuar na área do direito penal. Junto disso, você tem que realmente estar confiante e estar preparado para atuar no caso dele. Você precisa ter responsabilidade. Então, quando você quer atuar no direito penal, não que as outras matérias não tenham que estudar, tem toda matéria, toda profissão exige empenho, exige técnica. O advogado criminalista, ele além de ter a técnica, ele tem que estar realmente muito pronto, muito preparado para não cometer nenhum tipo de erro. Porque um erro no direito penal, ele não é um erro conforme outra profissão. Sim, sim. Né? Se um bancário errar a conta na hora de devolver o dinheiro, às vezes ele vai perder R$ 100. Se um advogado criminal errar uma tese defensiva, ele às vezes vai tirar 10 anos de vida. E como é que se mensura quanto vale 10 anos de vida? Então, quer atuar no direito penal? A primeira coisa é atuar com responsabilidade. O dia a dia do advogado criminalista é de resolver problema. É resolver problema com uma pressão da expectativa que a família do cliente vai ter sobre você. Muitas das vezes o cliente não vai entender algumas atitudes técnicas que você tomou. Às vezes o cliente quer que você entre com habeas corpus no mesmo dia da prisão, porque ele viu na novela que no habeas corpus... Porque não entende, né? Sim, E é compreensível. E às vezes a mídia atrapalha mais do que ajuda, né? Exatamente. Não só a mídia, mas às vezes familiares, que não, fulano falou que tem que fazer isso. Então o advogado criminalista ele precisa realmente saber muito bem o que ele está fazendo para ele realmente ter a confiança necessária para não se deixar persuadir pela pressão externa. Então, assim, o maior conselho que eu dou para quem quer atuar é realmente saber o que está fazendo para não ter dúvida da sua atuação. Essa pressão que o advogado criminalista sofre é uma pressão que não vem só do familiar e também do próprio cliente, né? É uma pressão que vem também da sociedade, porque vocês são julgados como os que defendem bandidos. Não acontece isso? Como é que funciona essa pressão? Como vocês lidam com essa pressão? O advogado criminalista ele precisa conhecer muito, né, do mundo dos fatos, ter essa relação de empatia, de confiança com o cliente e conhecer também do mundo do direito. E dentro do mundo do direito você consegue contornar, né, com responsabilidade também, com empatia, esse tipo de argumentação, no sentido de que advogado criminalista defende bandido. E evidentemente que não é isso. O advogado criminalista defende o quê? Defende
a observância de uma ordem, né, observância dos postulados da ordem jurídica para que um processo criminal chegue a seu fim, considerando tudo aquilo que a Constituição e que a lei penal traz como garantia fundamental, que deve ser direcionada e deve ser observada em favor de qualquer ser humano. Então, o advogado criminalista, antes de defender qualquer pessoa, ele defende a ordem jurídica, a aplicação da lei com base na ordem jurídica. Porque processo justo, condenação justa, passa por isso também. E é evidente que, se a ordem jurídica não for observada, a condenação, ao final, se torna injusta. E não é isso que ninguém quer. É muito fácil a gente, né, direcionar toda a raiva do mundo para alguém, desde que a gente não conheça esse alguém. Desde que esse alguém não faça parte do nosso meio. Eu costumo falar isso. Desde que esse alguém não tenha nenhum tipo de relação conosco. Sim. Porque se tiver, e é natural, a gente vai buscar uma justificativa para o comportamento daquela pessoa. Sim. E aí sim, entra o papel do advogado criminalista, no sentido de avaliar se aquela justificativa que todo familiar, que toda pessoa processada apresenta, se ela encontra amparo ou não no ordenamento jurídico. E se encontrar, o advogado criminalista, muitas das vezes, tem que ser hábil o suficiente para, juridicamente, retratar aquilo no processo. Então, não basta a gente conhecer das leis, não basta a gente conhecer do mundo dos fatos. A gente tem, enquanto advogado criminalista, de ter a necessária habilidade para traduzir tudo aquilo que aconteceu na rua, no mundo dos fatos, de forma que seja juridicamente inteligível para o juiz, pensando eventualmente numa instância superior, pensando eventualmente numa instância especial. Então, a habilidade do advogado criminalista está aí, no sentido de compreender o que acontece no mundo dos fatos e traduzir aquilo adequadamente para dentro do processo, a fim de que a tese possa ser apreciada e eventualmente acolhida pelos órgãos julgadores. Isso é muito difícil na prática, né? Porque essa pressão que vocês, né, sofrem, tanto da sociedade quanto dos familiares, talvez, porque eu sempre falo muito isso. O advogado criminalista, ele defende a dignidade humana, porque todos nós somos humanos e é óbvio que a gente só sente quando é um dos nossos. Você falou tudo. Sim. Eu sempre pensei dessa forma. E com relação a essa dificuldade, eu queria saber de vocês qual foi o caso mais difícil que vocês já pegaram na carreira de vocês? Uma coisa que vocês pensaram, cara, esse vai ser complicado. Assim, eu me recordo aqui de duas situações bastante complexas, fatos, né, dotados de um alto grau de censurabilidade. Um importava numa tentativa de homicídio, né, juridicamente falando. Muitas das vezes é mais difícil, né, de ser defendido do que um homicídio consumado, porque na tentativa a vítima está lá, eventualmente apontando o seu cliente ou alguém como autor do fato. Viu, galera? Isso aí é importante, hein? E eu me recordo que, num caso específico, a vítima estava presente na sessão plenária, apontando o acusado como autor do fato. Ele tinha... Isso aí ficou demonstrado, ele tinha uma rixa pessoal anterior com esse autor do fato, eles tinham problemas, né, de ordem profissional, de ordem pessoal, e assim, a autoria não estava muito bem estabelecida através de qualquer outra prova, senão essa palavra da vítima. Tá? Foi um fato cometido com a pessoa, né, numa condição que seria difícil identificá-la visualmente, mas a vítima, né, conforme a compreensão dela, ela apontou aquela pessoa e, segundo a própria vítima, se ela tivesse 0,00001% de dúvida, não apontaria aquele sujeito como autor do fato. E, assim, foi um júri tenso, um júri difícil, né? Tivemos aí um desempenho satisfatório, mas talvez esse tenha sido o caso mais difícil de lidar, né, por conta de todos os fatores, né, que estavam ali envolvidos no entorno desse processo em si. Teve um outro caso também que eu achei, assim, profissionalmente bem desafiador, no qual uma pessoa estava sendo acusada de ter participado de um latrocínio porque o carro dela teria sido encontrado lá no local dos fatos, né, próximo ao evento, né, a esse triste evento. Vejam qual a importância do advogado criminalista.
o carro realmente era daquela pessoa, né? E a partir dali, o Ministério Público, numa construção meramente objetiva, se o carro da pessoa estava no local em que a vítima, né, teria sido abordada e morta, obviamente, na cabeça da acusação, aquela pessoa teria participado do evento. Complicado isso, né? Complicado. E foi um trabalho muito difícil, mas nesse caso específico nós conseguimos, né, um decreto absolutório fazendo uma prova que é difícil de ser feita, tá? No sentido de se, né, demonstrar que aquela pessoa em si não teria nenhum tipo de contribuição para aquele crime, tá? E, não obstante, o carro dela realmente ter sido utilizado naquele evento. Isso foi, inclusive, né, um complicador porque, assim, o único elemento que poderia sinalizar a autoria do delito estava associado a esse carro. Os executores em si, né, da abordagem da morte jamais foram identificados. O Ministério Público compreendeu que, como o carro estava no local, aquela pessoa, de alguma maneira, poderia ter contribuído para Mas aquele não fato. tinha nenhum tipo de RO aberto por roubo, por nada? Não tinha. Não tinha. E por Mas o seu cliente alegou que foi roubado? Isso foi o complicador. Isso foi o complicador porque nesse caso específico, né, essa pessoa trabalhava num sistema de escala e por vezes permanecia dias fora de casa. E num desses intervalos, né, uma pessoa próxima a ele, né, uma pessoa que tinha um grau de parentesco com ele, acabou ingressando clandestinamente na casa dele e subtraindo o veículo. E a investigação, né, não se preocupou em, né, tentar levantar nenhum outro tipo de dinâmica por evento. Partiu-se da perspectiva de que aquela pessoa era a proprietária do carro, logo ela teria responsabilidade penal por aquele fato, e naquela visão, muitas das vezes monocular da acusação, nada mais foi apurado. A investigação toda foi no sentido de se tentar produzir prova em desfavor daquela pessoa para condená-la. Ainda que né, houvessem elementos que sinalizavam, durante a própria investigação, que o fato teria sido cometido por várias pessoas e não somente por uma. Mas a acusação, a investigação, né, priorizou levantar elementos unicamente em desfavor do proprietário desse veículo. Será que é porque é mais fácil, mais rápido? Às vezes a gente pega umas denúncias tão bizarras, sei lá, longe de mim falar mal de promotor, do MP aqui, pelo amor de Deus. Mas é porque, às vezes, você vê que tem até denúncia que não é recebida, né, pelo magistrado por falta de justa causa, que eu acho que é uma coisa tão básica, que vem lá do inquérito, que é básico, que é oferecido uma denúncia por um pouco elemento, né? Isso é complicado, né? Isso, às vezes, começa na própria delegacia, né? Chamam de visão de túnel, né? Eu enxergo o que eu quero provar e todas as dinâmicas acabam convergindo para aquilo, porque foi o que você escolheu olhar. Mas, infelizmente... Mas ainda bem que existe o advogado criminalista para poder Exatamente, eu fazer esse comentário. Desconstruir. Né? A verdade é que o trabalho do advogado criminalista é um trabalho de desconstrução, como o doutor Anderson falou. Uma prova que é chamada de prova diabólica, né? Como é que eu provo que eu não fiz? É como se o ônus da prova se invertesse. Eu tenho que provar que eu não fiz. E todos sabemos que a regra não é essa. A acusação é que precisa provar que você cometeu aquele delito. Tem uma frase do mestre, que eu também sou fã. A Cássia sabe, né, Cássia? O doutor Sérgio Figueiredo. Ele fala que para a advocacia criminalista não existe crise. A gente vive no caos. Vocês concordam com isso? Eu não sei quanto tempo vocês têm, né, juntos, mas em 2020 nós tivemos a pandemia, né, 2020, 2021. Como é que foi na pandemia? Teve crise para o escritório? Como é que foi isso? O doutor Anderson, a gente não atuava muito. Mas, assim, eu enxergo que o advogado, ele precisa sobreviver ao caos. Né? Obviamente, a gente não torce. Acho que nenhum ser humano falou, tomara que tenha um caos aí para aumentar. Não, né? Com certeza. Né? Com Mas, certeza. obviamente, o caos, ele é um iniciador, né? Ele é o que dá todo o start para a atuação do advogado criminalista. Realmente, se a lei do feminicídio aumentar, obviamente a reprimenda aumentou, vão precisar mais do advogado criminalista. A advocacia criminal é uma área muito, muito rentável, sim. É uma área muito boa, sim.
mas não é uma área que todo mundo possa atuar. É uma área que realmente tem que atuar quem tem a vocação para atuar na advocacia criminal. Porque se você enxergar somente como uma questão mercadológica, você talvez vai se afastar da técnica, entendeu? E isso aí eu aprendi muito com o Dr. Anderson, com outros advogados que já têm uma carreira longa. Você não pode se preocupar só com o dinheiro. Você precisa olhar para a sua carreira. Porque é a sua carreira que vai te dar a robustez, a base para você viver daquilo. Se você vive da advocacia, não adianta você esperar por 1 ano, esperar por 2 anos. Daqui a 15 anos, você vai estar... a sua família vai comer dali. Entendeu? Sim, verdade. Então, realmente, o que as pessoas enxergam de você como profissional, como as pessoas te veem referente à sua atuação, uma atuação honesta, uma atuação realmente dedicada a cada caso, como se fosse realmente alguém da sua família, eu acho que é isso que vai fazer você ser um advogado criminalista de sucesso. Esse mito de que o advogado criminalista, ser advogado criminalista é perigoso, tem que andar escoltado. Isso é mito, né, gente? Fala aí pra mim um pouquinho sobre isso. Eu só queria, antes de falar sobre isso, fazer até um complemento ao que o Dr. Paulo disse agora. A advocacia criminalista vive do caos. Dependendo, obviamente, de como essa expressão é empregada, ela pode ser interpretada de forma pejorativa. Sim. Mas se a gente pensar no mundo perfeito, não existiria advogado de nenhuma área. Verdade. O advogado, ele trabalha, independentemente da área, para a melhor interpretação da lei ao caso concreto. Imagine se todo empregador dispensasse seu funcionário, pagasse todas as verbas resilitórias e sem qualquer dúvida sobre a existência ou não de hora extra. Isso muitas das vezes é discutido em juízo, a legitimidade ou não dessa verba. Então eu posso dizer também que o advogado trabalhista vive do caos. Imagine se todo mundo observasse, né, para e passo, tudo aquilo que foi estabelecido num contrato de locação. Não existiria ação de despejo. Então, o advogado que trabalha dessa área também vive do caos. Obviamente que, né, o caos ele se apresenta de forma diferente dependendo, né, do tema que esteja sendo debatido no processo. Imagine se o INSS pagasse todos os benefícios, todos os auxílios, independentemente de intervenção judicial. É verdade. Então, o advogado previdenciarista também vive do caos. Se todo mundo, né, se não houvesse dúvidas sobre a interpretação da lei aos casos concretos, evidentemente que o advogado poderia até ser uma figura dispensável, porque ele não precisaria postular nada em juízo. Então, se a gente pensar dessa forma, todos os advogados vivem do caos, e não só o advogado criminalista. Se quiser colocar, bota até um médico, né? Se ninguém ficasse doente. Verdade. Sim. No mundo perfeito, muitas profissões Sim. se perderiam, né? Então, quando você fala assim que o advogado criminalista vive do caos, é porque, infelizmente, a gente faz, né, aquela construção daquele caos que a gente vê cotidianamente nas ruas das grandes cidades, principalmente, no estado do Rio de Janeiro, então, isso é exasperado, por conta de uma deficiência estrutural num projeto, com relação a um projeto de segurança pública que se volte efetivamente à pacificação social. O direito penal, eu digo sempre, o direito penal ele não trabalha com a origem da criminalidade, ele trabalha com o problema já posto. Quando a gente pensa em segurança pública, não adianta a gente pensar só em direito penal. Então, assim, quando se diz que o advogado criminalista vive do caos, isso pode ser uma realidade, mas não é uma realidade aplicável somente ao criminalista. E sim para todas as matérias e nichos da advocacia. É claro que a fala do Dr. Sérgio Figueiredo, ela tem pertinência e até Sim. a nível para motivar quem está chegando. Sim. Então, quanto mais caos tiver, meu amigo. Sim. Se a gente falar assim... Sem dúvida. Se a gente falar em demanda, né? Sim. E assim, em campo de trabalho, sim, um momento mais punitivista que a gente vive, um legislador mais punitivista, evidentemente que isso acaba trazendo uma carga maior de trabalho para o advogado criminalista. Por mais que você possa ser defensor no plano teórico de um direito penal mínimo, de uma intervenção penal minimalista, que o direito penal só deve se ocupar com aquilo que, de forma mais grave, né, ofende a sociedade, é evidente que hoje a gente está vivendo um momento diferente. E isso vai trazer uma carga maior de trabalho para o advogado criminalista. E, obviamente, quem soubesse aproveitar disso para fim de alavancar, para fim de consolidar a sua carreira, pode estar vivendo aí talvez um momento ímpar para tal.
Agora, alavancar a carreira, se consolidar sempre com responsabilidade. Sim, Não é e porque tá tudo bem, né? Você aproveitar ali do momento não é uma coisa pejorativa. Eu me lembro que eu vi uma matéria falando que na época da pandemia, o valor de mobiliárias e tal aumentaram e depois veio a pandemia, caiu, e depois que a pandemia passou, o preço foi lá em cima. Eu sei que existem leis que protegem, né, de você colocar, enfim, valores e tudo mais. Só que eu acho que você não é se dar bem, é você trabalhar e com demanda naquele momento que está te proporcionando benefícios, né? Tá tudo certo, não vejo nada de errado nisso. De fato. Desde que tudo seja feito com responsabilidade. E dentro da lei. Dentro da lei. E essa é a nossa filosofia. Minha filosofia, a filosofia do Dr. Paulo, é a gente trabalhar com empenho, trabalhar muito, mas sempre com responsabilidade. E aí, partindo dessa premissa, eu te respondo a sua outra pergunta. Você, como advogado criminalista, tem medo? Já sofreu algum tipo de ameaça? Tem receio de algum tipo de investida? Vejam, qualquer profissão pode te trazer assim consequências que você jamais imaginou. E aí, seja um médico, seja um engenheiro que projeta mal uma obra, sei lá que tipo, né, de contratante, com quem ele contratou, que tipo de resposta ele pode ter aquilo, um médico que eventualmente atende mal um cliente, receita mal um determinado medicamento, evidentemente que a inépcia de um advogado pode trazer algum tipo de consequência negativa para ele que vai além, né, da questão propriamente legal. A gente tem conhecimento de advogados que já sofreram atentados. E alguns deles nem criminalistas eram. Mas por conta de uma atuação inadequada. Temos conhecimento também de advogados que sofreram atentados, né, por conta de relações pessoais. Então, não foi a profissão dele propriamente que contribuiu né, para aquele atentado. Agora, como é que você minimiza esse risco? É o que a gente conversa sempre. Trabalhando de forma séria e técnica, sabendo o que você está fazendo, sabendo que o que você está plantando. Evidente que a advocacia criminal, como qualquer outra área jurídica, como qualquer outra área da advocacia, é uma atividade de meio. Você não tem como prometer alcançar um resultado para o cliente com 100% de certeza. Você tem como construir caminhos, criar hipóteses, tentar, junto com o cliente, buscar atravessar aquele problema da melhor forma possível. E aí, quando você age assim com técnica, obviamente almejando alcançar um resultado possível, desde que isso seja juridicamente plausível, tenho certeza que você diminui consideravelmente a chance, né, de um revés dessa natureza em seu desfavor. Mas tudo tem que ficar muito bem claro e alinhado com o cliente. É evidente que o cliente, muitas das vezes, não tem nem condição de compreender o que você está falando num primeiro momento. Mas você tem que ser leal com o cliente e consigo mesmo. Exatamente. Tentar colocar o máximo também da linguagem ali, de uma forma que o cliente entenda, né? Sim, tem que tentar alinhar a expectativa, tentando traduzir tudo dentro da possibilidade do cliente compreender aquilo que você tenta transmitir. Então, quando você é leal com o seu cliente, quando você é leal consigo mesmo, e lealdade aqui importa também conhecimento sobre aquilo que você vai fazer. Uhum. Vou ingressar com habeas corpus. Você sabe construir um habeas corpus? Protocolar uma petição hoje é fácil, qualquer um protocola. Qualquer um que consegue um tokenzinho protocola. Mas tem que dominar o assunto para fazer, né? Eu vou fazer um recurso contra a decisão que denegou a ordem no meu habeas corpus. Você tem fundamento jurídico para atacar tecnicamente aquela decisão? Tem que ser muito especialista para ser criminal, né? É como se fosse um médico que faz uma especialização em cardiologia. Não pode ser qualquer um civilista. Vou pegar um caso criminal aqui porque é da minha família. Vai se lascar. Qualquer área do direito, né? Nós trabalhamos direito criminal, a nossa seara é essa, nosso campo é esse, e o direito criminal já traz um mundo de dilemas para você enfrentar. Como é que eu vou enfrentar esse mundo de dilemas do direito criminal, do direito previdenciário, do direito civil, do direito de família? Não tem como. Se a gente pensar em direito criminal, a nossa forma de atuação num processo que trata de crime sexual é completamente diferente da nossa forma de atuação num processo que trata de crime patrimonial, que é completamente diferente da atuação num processo que trata de um crime contra a vida.
A forma de apresentação das teses, o momento, o time de se fazer as coisas são completamente diferentes. A forma de abordagem, de tratamento que você vai dar para a prova é completamente diferente. O que você tem que inserir no processo para tentar chegar ao melhor resultado possível são elementos distintos. Então, isso tudo, né, dentro do direito penal, você já tem assim N situações que merecem tratamentos específicos. Imagina se você resolver ser especialista em tudo. Em tudo não tem como, realmente. Se for falar de crime sexual, por exemplo, tem formação só para aprender o depoimento da vítima, que é o depoimento especial. É um depoimento que você não pode fazer uma pergunta direta, é feito através de um psicólogo, entendeu? Você faz uma pergunta, ele reproduz sua pergunta, então você tem que saber como fazer aquela pergunta para que não se perca no caminho. E quanto à questão do risco do advogado criminalista, você pode perceber, se você olhar nas reportagens, tem muito advogado criminalista que se confunde com o cliente. Ele deixa de ser advogado criminalista e ele passa a ser justamente um coautor, né, às vezes, de algum fato. Então, é bom a gente separar quem tem o atentado, quem sofreu o atentado sendo advogado criminalista e quem sofreu atentado por atividades periféricas. Entendeu? Colocar limites, né? Eu vou até aqui com o meu cliente. Eu não posso ultrapassar, porque senão eu já começo a me confundir ali. Exatamente. Ah, interessante. As atividades, doutor, tem que levar uma carta não sei aonde. Ah, mas carta não tem problema levar, mas espera aí, você está levando, às vezes, uma informação que está mandando cometer um crime. Mata não sei quem ali. Você que levou a carta. Então, o advogado criminalista ele é técnico. Ele tem que atuar no limite da sua função técnica daquilo ali. E ponto. E pegando esse gancho de questão de limite, vocês têm algum limite no que se refere? Vou deixar solta essa pergunta. Eu vou até aqui, eu não pego tais tipos de caso, a gente não trabalha com isso, ou não existe isso, cliente a cliente. Eu vou começar que eu vou rápido. Direto e rápido. Eu não tenho nenhum óbice porque eu não pessoalizo. O advogado criminalista, quando ele fala eu não pego, eu respeito porque ele não está pegando porque aquilo ele vai fazer mal. Entendi. Se afetou o psicológico dele, se afetou uma questão de valores dele, ele vai fazer mal. Então, eu aconselho realmente que ele não faça. Mas quando você diz eu não faço, você pessoalizou. Porque você está enxergando que você está defendendo a pessoa e você não está defendendo o devido processo legal. Quando eu pego um caso, na minha cabeça existe um limite para esse cara ter a punição dele. Se existe prova, eu vou tentar cotejar a prova para demonstrar com que eu tenho ali que ele é possivelmente inocente. Agora, se ele não for, a gente vai discutir o quê? Dosimetria de pena. E ponto. Aí vem uma pergunta, mas Paulo, se você souber que ele fez, você vai falar? Eu não posso. O advogado não tem esse direito. Senão ele vai tornar o réu indefeso. E isso é proibido. Isso não é permitido pelo nosso processo penal. Sim. Eu sigo o doutorando. Então, primeiro, pego até o gancho que o doutor Paulo falou aqui, né? Se alguém declinar uma defesa, isso pode até ser um ato de responsabilidade. Né? Se a pessoa não se sente bem fazendo aquela defesa, até em respeito ao próprio cliente, eu acho que é válido esse declínio. Essa pessoa, eventualmente, pode procurar uma parceria, alguém que tenha, né, se propõe a fazer junto com ela, auxiliá-la naquela defesa. Mas, enfim, quando você pergunta assim, você tem algum limite, né, na sua atuação como advogado criminalista, eu acho que nós devemos ter dois principais. Primeiro, atuar como advogado, talvez seja o óbvio, mas foi o que foi passado aqui. O primeiro limite tem que ser esse. Você tem que saber qual o seu papel enquanto advogado. Por mais bárbaro que seja a imputação feita ao seu cliente, a investigação que eventualmente tenha sido instaurada contra ele, o processo que ele esteja respondendo, você tem que saber que você está ali para defender o seu cliente dentro do balizamento jurídico. Você não está ali para concorrer ou contribuir para atividades que é a ele imputada. Então, primeiro, o limite, e a meu ver, isso tem que estar na cabeça de todo mundo, apesar de não ser muito claro, muitas das vezes, para o advogado iniciante, e eu entendo por quê, mas você tem que saber o seu limite de atuação enquanto
advogado criminalista e não ultrapassar. Porque uma vez ultrapassado essa linha que pode separar, que a advocacia criminal, ela obviamente demanda confiança, demanda pessoalidade, demanda empatia. Sim, empatia, então. Empatia. E muitas das vezes, para criar essa relação de empatia, o advogado acaba, né, se propondo a fazer atividades que vão além da defesa jurídica do seu cliente. Então, esse limite tem que ficar muito bem claro. Né? Ainda que não fique muito claro para o cliente, você tem que ter para você qual é esse limite. Porque uma vez ultrapassado, você não consegue retornar. E aí você se iguala ao seu cliente. Seja a natureza do fato que o seu cliente tenha cometido, seja ela qual for, você se iguala a ele. E aí você não está mais atuando como advogado. Então, o primeiro limite, a meu ver, é esse. E o segundo limite é um limite de, assim, como que eu vou dizer? O segundo limite, na minha compreensão, é um limite de capacidade pessoal que você tem, de entregar um resultado possível de forma técnica para aquele cliente. Porque se chegar uma demanda que você perceba que você não tem capacidade de conduzir sozinho, o que você deve fazer? Em respeito ao seu cliente, inclusive. Procurar uma parceria, fazer uma indicação, ou trabalhar junto com alguém que já tem uma expertise sobre aquilo que está sendo debatido no processo em busca do melhor resultado possível para o seu cliente. Então, esse limite a gente tem que ter, o limite da nossa capacidade, e ninguém nasce sabendo tudo. Então, não é demérito nenhum você não saber se comportar, não saber qual é, né, o time de se tomar determinadas atitudes no processo, qual a melhor tese a ser seguida, porque muitas das vezes você vai ter mais de uma tese, e assim, na maioria das vezes, isso se traduz num pecado mortal, o advogado ficar pulando de tese em tese. Tem advogado que faz isso, vou testar essa aqui, depois mudo para outra, depois mudo. Isso desacredita o seu cliente, desacredita na versão, né? Desacredita a versão do seu cliente, e no final a chance de um resultado positivo é diminuída. Então você tem que ter segurança para tentar estabelecer a melhor tese, apresentá-la de forma inteligível, e se você não tem, não é pecado nenhum, porque a gente não nasce sabendo tudo, você tem que procurar, ou fazer uma indicação, ou procurar alguém para trabalhar contigo. Então, acho que os dois limites que a gente tem que ter, que o advogado criminalista tem que ter, principalmente o advogado criminalista iniciante, são esses. Saber exatamente o que marca, né, quais são os limites da sua atuação como advogado, e o segundo, qual a sua capacidade. Essa capacidade, obviamente, você vai aumentando dia a dia, com estudo, com dedicação, com envolvimento. Agora, você tem que saber qual a sua... Né, você tem que conseguir avaliar qual a sua capacidade de conduzir bem um processo quando a demanda lhe é apresentada. Então, a meu ver, são esses dois limites principais que o advogado deve observar quando ele vai, né, atuar na área criminal em defesa de alguém. A gente teve um caso uma vez, você vai lembrar, que quando a gente pegou o RO, o Anderson falava, meu Deus do céu, por que esse cara falou na delegacia? Não tinha nada que ligava ele ao fato. Nada. Deus. Ele só foi condenado porque na delegacia ele foi com o advogado e o advogado falou assim, não, cara, fala tudo que vai ser melhor para você. Né? E não tinha nada, era absolvição assim. A gente não pode dizer com 100% de certeza, mas era uma... A probabilidade... Era gritante. E ele falou, não, foi sim, eu tava, não sei o quê. Eu acho não. Talvez eu tenha certeza, e você já falou isso em sala. O advogado, seja de qualquer área, é uma vida de estudo, né? As leis mudam o tempo inteiro, né? Você tem que estar sempre estudando. Uma curiosidade, nesse ramo de tipos penais, enfim, vocês já pegaram algum caso de hackers, de pessoa que invadiu empresa, algum desse tipo, algum cliente? A gente já pegou, mas foi em fase de inquérito. Foi um caso de falha no sistema bancário. As pessoas conseguiam se aproveitar daquele bug que dava no sistema. Como é que pode, né? Tecnologia, né? E conseguia tirar, mas isso é tudo muito novo ainda, sim, tá? Sim, isso que é interessante, é novo, né? Isso é muito novo. Até as leis que protegem são novas, né? Sim. Eu ouvi uma história, uma história real de um caso que o rapaz foi numa empresa, um profissional na área de TI, né? Foi numa empresa para oferecer o serviço, a empresa falou que não precisava e tudo mais. Ele colocou um pendrive em cima do balcão da recepção. Alguém pegou o pendrive e espetou no computador. Ele entrou na rede e conseguiu acesso até ao financeiro da empresa. E aí ele foi até a empresa e falou assim, viu, vocês precisam do meu serviço. Eu ouvi falar, inclusive, né, nas minhas pesquisas, que as empresas pagam uma multa astronômica no caso de
se elas forem invadidas. E se você tem esse problema, inclusive, nós temos para você uma solução, que é a L2M Tecnologia, uma empresa que ela é especialista em tecnologia especializada, especialista em provimento de cartórios, especialista, inclusive, doutores, em escritórios de advocacias, tá? E também a LGPD, que é a lei que protege os dados, enfim. Se você tem alguma deficiência dessa na sua empresa, vem com a gente, tá? Bom, pegou 20 anos de cadeia, não vai ficar preso os 20 anos. Fala para mim um pouquinho sobre essa frase. Essa frase é verdadeira? A frase, obviamente, é falsa, porque existe, né? A lei de execução penal ela permite a progressão de regime mediante alguns requisitos, tá? São alguns requisitos que ficariam um pouco longo a gente falando aqui, mas vai se tratar de critérios objetivos e critérios subjetivos. Objetivos é a questão do interregno temporal. Então, ninguém vai ficar preso os 20 anos que cometeu, porque ele vai progredindo de regime à medida que o tempo vai passando, o comportamento ele vai sendo, no mínimo, neutro, de neutro para bom. Sim. E o advogado, em certo período, mediante o crime que foi cometido, se foi crime hediondo, se foi crime com violência ou grave ameaça. Então, tem alguns critérios para ter um requisito temporal junto com o requisito subjetivo para o advogado fazer esse pedido de progressão. O advogado vai acompanhando, vai né? acompanhando. Sim. Tem também a questão da remissão da pena, através do estudo, através do trabalho. Então, ele não vai ficar e não tem que ficar. Ainda que a sociedade tenha um viés talvez punitivista, que acha, por que ele pegou 20 anos e não vai cumprir 20 anos? Porque ele vai voltar para a sociedade e ele precisa ser preparado para voltar para a sociedade. Sim. Porque se ele fosse ficar numa prisão perpétua, obviamente a gente discorda disso, a gente até entenderia o viés punitivista. Porém, a pergunta é, ele vai voltar? Vai. Como você quer que essa pessoa volte para a sociedade? Que ela volte pelo menos um pouco melhor do que ela entrou? Ou que ela volte revoltada e pensando, minha vida foi uma desgraça lá dentro, então vou fazer aqui fora virar também uma desgraça? Isso é complexo. Essa é a questão. Quando a sociedade não entende Sim. a lei de execução penal, a progressão do regime, ela não está entendendo que a sociedade ela precisa voltar a fluir. O mundo vai voltar, a vida desse cara vai voltar. E tem que se fazer a pergunta, como você quer que volte? Essa é a questão. Qual a qualidade daquele cidadão? Ele volta. Que vai ser colocado novamente na sociedade. Ele vai ser recolocado. Então, ele precisa estar no mínimo melhor. Sim, fato. Faço só um adendo, né? Pegou 20 anos, vai sair com 20 anos? De repente sai até com mais. Se a fala um pouquinho pessoa mais pra não gente tiver um acompanhamento jurídico, eventualmente ela sai com mais. Mas eu falei considerando que ele é nosso cliente. Se for cliente... Se ele tiver um acompanhamento jurídico, ele vai sair observando, né, todos os benefícios que a lei contempla, a modo e tempo. Agora, se a pessoa simplesmente vai ficar abandonada no cárcere, como existem muitos, os 20 anos viram 21, 22, 23, 24. O sistema, ele tem essa falha, né? Fica lá, vai... Recentemente chegou lá no escritório familiares de uma pessoa que estava presa, não lembro exatamente a pena, não era uma pena, não lembro exatamente, 6, 7 anos. Estava já com 100% da pena cumprida, o sistema, né, o CEU, que é o Sistema de Acompanhamento da Execução Penal, não deixava dúvida nenhuma, 100% da pena cumprida, nada, nenhuma outra condenação, nada que justificasse a manutenção do encarceramento, e a pessoa cumpriu a pena toda presa, sem nenhum tipo de benefício, e, na verdade, já estava para além da pena total dele para mais de ano. Então, assim, aqui a gente tem um outro nicho na advocacia criminal que pode ser, né, bem explorado por quem está começando ou por quem quer se especializar, né, na área da execução penal, porque realmente a quantidade de pessoas hoje que estão encarceradas com penas já cumpridas na integralidade, eu não consigo mensurar, mas eu sei que não é algo assim desprezível. Eu não tenho dado estatístico aqui, mas eu sei que não é alguma coisa assim desprezível. Tem muita gente aí cumprindo pena quando ela já poderia, né, cumprindo pena encarcerada, quando ela já poderia estar em liberdade em razão de um benefício qualquer, ou ainda encarcerada depois de cumprir a pena na integralidade. Isso é uma realidade que está posta no dia de hoje, tá? Depois vamos marcar uma resenha para falar sobre essa questão de progressão de pena. Imagina como é que o cara sai de lá, né? Com 100% cumprida. Será que ele vai acreditar na justiça?
Ele, os familiares, a sociedade. Assim, Complicado. eu vou falar uma coisa até meio teórica aqui, tá? Talvez saia um pouquinho do escopo do nosso encontro, mas acho que é importante. O direito como um todo é instrumento de pacificação social. E com o direito penal não é diferente. Só que o direito penal lida com as mazelas, com as amarguras, com tudo de ruim, né, que a gente pode imaginar que o ser humano seja capaz de praticar. Mas o direito penal tem que ser visto como um instrumento de pacificação social. Né, num sistema que não se admite pena de morte, e eu sou contrário também à pena de morte, tá? Que fique claro isso. Eu encontro, inclusive, tá, bons fundamentos para aqueles que são adeptos à pena capital, existem bons fundamentos, tá? Mas eu sou contrário por um motivo simples. Essa pena você não tem, né? O erro judiciário numa pena capital você não tem como emendar, você não tem como reparar. Então é isso aí, né? Eu não consegui encontrar um argumento, apesar de existirem bons argumentos para aqueles que defendem a pena de morte, eu não consegui encontrar um bom argumento que consiga superar essa, né, esse meu né, argumento aqui sobre a impossibilidade de reparação. Mas num sistema que não se admite a pena de morte, num sistema que não se admite a prisão perpétua, é evidente que o Estado tem que tomar iniciativas no sentido de tentar, assim, reduzir o grau de deturpação que passa na cabeça daquele que comete o crime, o grau de dificuldade de compreensão das coisas, dificuldade de viver em sociedade daquele que comete um crime. E eu tenho certeza que manter um sujeito mais tempo encarcerado do que aquele que foi estabelecido em sentença condenatória não facilita em nada esse propósito de diminuição do grau de deturpação daquela pessoa. A gente trabalha na área criminal. Muitas das vezes o cliente fala assim, doutor, eu sei que eu errei, qual que é a minha pena? Você fala a pena, quando é que eu vou sair de lá? Muitas das vezes o cliente reconhece o erro dele e ele quer sofrer a pena justa, na medida em que ela foi estabelecida em seu desfavor. Então, a partir do momento que o Estado fala, inclusive nisso, ele não contribui em nada, né, para a pacificação social. E sem levantar pautas, mas a gente sabe como é que o sistema está um caos, né? Os presídios, enfim. Para uma pessoa ficar numa situação, né, presa, né, reclusão total, num presídio que a gente sabe como funciona o presídio do Brasil, além do que ele já deveria estar, né, já ter pago ali a sua pena para com a sociedade, é complicado para a pessoa realmente. Volta mais complicado do que entrou, né? Agora, eu queria que vocês comentassem, como uma última pergunta, uma coisa que é dúvida não só para os advogados, para os estudantes de iniciantes, né, como também para muitos da sociedade. Foi preso em flagrante e solto na audiência de custódia. Isso é complicado para quem está entrando agora na faculdade e para quem também não conhece, não entende, né? O meu pai mesmo, por exemplo, é um cara que assiste Tino Júnior e ele... Amanhã já está solto. Aí eu fico tentando explicar, peraí, pai, existem situações... E aí, fala um pouquinho para quem está assistindo e que não entende, que não sabe, como é que funciona e por que a pessoa, mesmo presa em flagrante, às vezes é solta na audiência de custódia. Então, isso se resolve indo 2 dias em Benfica. Esse mito de que é preso e é solto na audiência de custódia, ele é um mito muito, mas muito grande. A soltura na audiência de custódia, ela é exceção, quando deveria, talvez, ser regra. Sim. O que acontece? Quando há uma prisão em flagrante, quem prendeu aquele sujeito ali foi a autoridade policial. Então, aquele flagrante ele precisa passar por um crivo judiciário. E é o juiz da custódia que vai fazer isso em primeiro momento. O juiz da audiência de custódia, ele tem ali 2 funções: verificar a legalidade da prisão e verificar se há necessidade de manter aquela prisão. Vamos dar um exemplo aí. A última audiência de custódia que eu fiz foi um furto. Réu primário nunca pisou na delegacia, cometeu um furto. A gente não sabe se ele cometeu ou não, porque ali não é momento de debate de mérito. Sim. Nem eu mesmo sei se ele cometeu ou não. E ele não está sendo julgado. Está vendo a necessidade de ter uma prisão preventiva, uma prisão antecipada, uma prisão cautelar, uma prisão onde não houve contraditório. O que ela protege, essa prisão? Então, por que ela existe? Por que ela existe?
para ela existir, tem que se estar dentro dos requisitos do artigo 312 e 313. Implica na ordem social, precisa garantir a ordem pública, a ordem econômica, precisa garantir a instrução processual, aquele cara vai fugir, ele tem uma residência fixa, ele tem trabalho. Esse meu cliente, ele trabalhava numa empresa de segurança, ou seja, carteira assinada, tinha residência fixa, identidade conhecida. Então, além disso, quando houver o julgamento dele, ainda que ele seja condenado, a prisão dele não é restritiva de liberdade. Qual o sentido de manter esse cara preso preventivamente se ele, ainda condenado, ele não vai ficar preso? Às vezes tem até acordos, né, que são feitos antes. Sim, aí dependendo. Aí né? depois disso vai ter as medidas negociais, vai ter a possibilidade de um acordo de não persecução penal ou uma transação penal, dependendo do quanto de pena. Depende. Na audiência de custódia hoje, violência doméstica, teve algum tipo de lesão, eu não vejo sair. Não vejo sair na audiência de custódia. O crime foi um crime que tem uma tentativa de homicídio, ele não vai sair. Houve o crime do 157, do roubo, teve violência grave ameaça. O juiz da custódia não solta. Você para na OAB ali, o pessoal já pergunta, qual juiz você caiu? Ah, eu caí com a doutora tal. Ih, meu filho. Vai cagar. Não sai, infelizmente Mas não você sai. já viu furto simples ficando? Já vi. É difícil, mas já vi. Porque não tem sentido. É realmente uma aberração jurídica. Sim. Entendeu? Então, mas eu entendo a sociedade. A sociedade pensa assim, mas ele fez! Você não sabe se ele fez, não passou pelo contraditório, ele não foi julgado. Existe um devido processo a ser... Exatamente. Né? Forma é garantia, como o doutor Ari Lopes Júnior diz. Forma, procedimento é garantia. Tem que ser feito. A regra do jogo não pode ser descumprida, não pode se punir a qualquer custo, só porque eu quero. Senão eu vou cair no erro lá do delegado, que escolheu a tese que ele acredita e ele vai tomando diligência só para confirmar. Entendeu? Aí perde o sentido do direito. Isso é complicado porque eu entendo a sociedade, tá todo mundo cansado de, enfim... Eu estagio, né, na primeira vara criminal de Nova Iguaçu e a gente vê muito furto de mercado, sabe? Às vezes furto de mercadinho pequeno, né? De pessoa que trabalhou, custou, e aí a mesma pessoa habitualmente tem aquele costume. Mas eu também entendo a questão que o doutor falou, que é, e se fosse o meu? Será que eu gostaria de... será que eu me sentiria bem em estar vendo ser... dessa forma, o processo estar sendo dessa forma? A gente tende a se colocar no lugar da sociedade, mas também é legal a gente se colocar no lugar da família, né? Eu acho que você começa a pensar de forma mais ou menos técnica quando você pensa assim, olha, eu quero a pena para esse sujeito que errou na mesma medida que eu quereria se fosse o meu filho, meu irmão, meu tio, a pessoa ter cometido esse erro. Então, se você deseja por outro a mesma pena que você desejaria para um familiar seu que cometeu um erro, porque o ser humano, assim, o ser humano é imperfeito, é suscetível a erros. Sim. Ninguém pode, né? A gente pode falar um monte de coisa, mas ninguém pode falar, olha, eu nunca vou cometer determinado tipo de fato. E isso ganha especial relevo, inclusive, no homicídio. É um dos crimes mais graves do nosso ordenamento. Você pode ter em mente assim, olha, eu jamais vou abusar de alguém, vou praticar um abuso de ordem sexual, jamais vou subtrair alguma coisa, jamais vou entrar na casa de determinada pessoa sem ser convidado. Agora, se coloca numa situação extrema e diga, jamais vou matar. Porque existem várias possibilidades de te levar. Exatamente. Eventualmente, o que te levar a matar, o que levar a pessoa a matar, pode até ser reconhecido como uma causa justificativa, uma legítima defesa, um estado de necessidade. Sim. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando daquele homicídio praticado de forma criminosa. Então, a partir do momento... E aí todo mundo está suscetível a esse erro. E aí, a partir do momento que você deseja para o outro a mesma resposta que você desejaria, né, para alguém próximo a você, que você reconhece que errou, você já começa, né, a pensar, assim, a raciocinar dentro dos balizamentos jurídicos. Você já começa a pensar a coisa dentro do direito de forma um pouco mais técnica e um pouco mais científica. Eu acho que é um erro a gente, né, personificar alguém, olha, para esse sujeito aqui todo o mal do mundo. Ah, para esse aqui, que é um dos meus, não, a coisa não é bem assim. A gente tem que ter uma certa equivalência, a gente tem que conseguir construir, e eu estou falando isso aqui, tá,
dentro do campo do direito somente, dentro da nossa ciência, que é o que nos une aqui. Sim. Então, a gente tem que ter esse tipo de equivalência, a gente tem que trabalhar com esses paradigmas, senão você não consegue sequer se posicionar bem diante dos casos que lhes são apresentados. Há uma parcialidade, digamos assim, né? Quando isso cabe muito para outras profissões também. Quando eu, por exemplo, estou numa fila do UPA, e aí se alguém passa na minha frente, eu fico muito chateada. Mas se for meu filho, eu vou querer passar na frente, porque ele está morrendo. Então, assim, essa questão ela está em todas as profissões, não só no direito, né? Bom, para finalizar, eu já queria até, inclusive, agradecer a vocês dois pela presença, tá? Espero que vocês voltem mais vezes. A gente sempre gosta desse papinho no penal. Como eu já falei, é a minha matéria preferida. Mas qual o conselho que vocês deixariam hoje para um estudante que está pensando em seguir essa área? O que vocês podem falar para eles, inclusive, que a faculdade não ensina? Que a vida real é outra. Assista um Ponto de Ordem. Ah, garoto! Boa! Poxa! Bom. Então, de antemão, a gente que agradece aqui, eu agradeço aqui, o Dr. Paulo já fez os agradecimentos dele, agradecemos o nosso convite, por certo estaremos presentes aqui sempre que convidados formos. Não é um convite, é quase uma intimação. Que bom. Mas assim, o que nós podemos dizer, né, nesse sentido? Olha, faça o que você sabe de forma bem feita. Não invente. Não vá onde o seu braço não alcança. A gente tem que ter maturidade para saber até onde a gente pode ir. Então, faça bem feito aquilo que você sabe fazer. E assim você vai, né? E assim um profissional iniciante vai, de alguma forma, ganhando respeitabilidade, ganhando notoriedade. E a tendência é que, com estudo, com dedicação, né, com uma militância constante, ele consiga ampliar, né, o seu leque de atuação, o alcance, né, sobre os temas que são controvertidos e que ele possa, eventualmente, auxiliar aqueles que lhe procuram a dar a melhor solução possível. Então, assim, é fazer o beabá, fazer o café com leite, fazer bem feito. Ir para uma audiência preparado, sabendo tudo aquilo que consta naquele processo, sabendo qual é a atuação dele em delegacia, estabelecendo de forma clara a relação dele com o cliente. Ou seja, fazer tudo aquilo que é elementar, mas assim, de forma tecnicamente correta e com empatia, conhecendo o problema do cliente, tentando dar ao cliente o suporte jurídico, eventualmente até um tantinho do suporte emocional necessário para ele atravessar aquele momento difícil. Porque a gente tem que ter em mente que o cliente está atravessando um momento difícil. Mas faça bem feito, com dedicação, com empenho, com amor. O amor à sua profissão, isso em alguma medida vai reverberar positivamente para o seu cliente. Sim, com certeza. É aquilo que se espera de um advogado criminalista. Tá? Perfeito. Ai, que Robin, quer... Não, só finalizar também, agradecer, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar por aqui. O conselho, geralmente, se fala muito na questão clichê, sabe? A mesma história de sempre, acredite em você, não desista. E isso realmente é importante, mas assim, se tem um conselho que eu posso dar para qualquer pessoa, não só no direito, esteja cercado de pessoas que possam contribuir com a tua vida profissional. Ao invés de estar sentado com um monte de pessoas que estão falando sobre pessoas, esteja do lado de pessoas que estão falando sobre ideias, sobre projeto, sobre estudo, entendeu? Então é isso aí, é fazer o que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo. A gente acorda e dorme todo dia falando de direito. Assim, acaba ficando impossível você não evoluir. A evolução, ela é quase que impositiva. A gente não escolhe evoluir, a gente evolui porque a gente escolheu estar do lado de pessoas que forçam a gente a ser melhores, entendeu? Eu, quando eu estou conversando com pessoas como o Dr. Anderson, como o Dr. Alexander, que a gente fez uma amizade, eu me sinto na obrigação de ler mais, de estudar mais, porque é muito ruim você estar conversando um assunto e você não saber do que as pessoas estão falando. Verdade. E isso precisa incomodar você, isso precisa gerar um incômodo. Tem pessoas que não se incomodam, falar, tudo bem, eu não participo dessa conversa. Não, peraí, eu tenho que chegar em casa hoje, eu tenho que ler sobre esse assunto. Sim. A gente já estava falando, eles estavam conversando sobre o livro de Miseráveis, e, pô, eu fiquei vendo, eu falei, cara, eu não sei o que eles estão falando.
Eu saí correndo e falei, eu vou ler o livro todo. Ele falou, não lê esse livro todo não, porque o livro é muito longo. Lê o resumido. Eu falei, não, agora eu vou ler o livro todo. Questão de honra. Não, eu quero saber sobre esse Legal, assunto, porque eu não legal. posso ficar de fora. Sim. Mesma coisa é no direito penal. Se tem uma jurisprudência nova sendo debatida, se tem um precedente que aconteceu, cara, você não tem ideia do que está acontecendo. Imagina quando você for pegar o caso. Nossa, Você nem não, fala. você não pode se sentir apto. Porque Se você atualizar sempre é importante, né? sempre, não por necessidade só, Sim. mas sim por uma questão até mesmo pessoal, uma questão ontológica, uma questão realmente interna sua. Então esse é o conselho que eu dou. Se incomode de não evoluir. Show de bola. Gente, muito obrigada Tá. pela presença. Cássia, quer falar alguma coisa? Olha, eu vou te falar. Eu nem falei nada, porque tava tão gostoso Ficou de assistir. quietinha. Gente, muito gostoso de assistir. Ó, eu quero agradecer a vinda deles aqui. Eles já são de casa, eles sabem. O professor falou que é intimação, quase uma intimação, né? Eles vieram A aqui. gente só avisa, né? Agora eu vou falar, é bonito de ver essa parceria. Eu tenho uma curiosidade. Como que nasceu essa parceria de vocês dois? Boa, Conta boa aí. pergunta. Eu sou muito emocional. Ah, é? Na verdade, né, como as melhores coisas da vida né, acabam acontecendo num acaso. Um feliz acaso, um feliz encontro que depois de alguma conversa frutificou e estamos juntos aí nas trincheiras, né, e, a meu ver, sem ponto final pré-estabelecido. Legal, Eu vi legal. até o final das nossas carreiras aí. Muito bom, legal. Quer dar uma comentada? abraço. Tô doido, cara. Maravilha. Obrigado, gente. Gente, muito obrigada. É isso aí. Ponto de ordem. Acompanhe que a gente vai trazer outros profissionais de outras áreas do direito. Vem com a gente. Ponto de ordem.